Olá, meus irmãos, a graça e a paz seja com você. Muito obrigado por você estar aqui assistindo meu vídeo mais uma vez. Você que é inscrito no canal, fica aqui minha gratidão. Você que é novato, faça sua inscrição e compartilhe com os seus amigos para que tenhamos condições de alcançar outras pessoas. Lição de número 8, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? É o assunto que nós estaremos abordando hoje, logo após uma vinhetinha do canal. Rapidinho. Continuando aqui para o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, lição de número 8, texto áureo Jó capítulo 11, versículo 18. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. O assunto que vamos abordar hoje gira em torno de que o justo será sempre recompensado e o ímpio sempre punido. Esta é a teologia de Zofar, um dos amigos de Jó. Nesta lição veremos que o discurso de Zofar, o último amigo de Jó a falar na série de debates, ele insiste na tese de que o justo não passa por tribulação, à semelhança do que pensava o seu amigo Elifaz e também o seu outro amigo Bildade. Todavia, Zofar é o mais duro e impiedoso na acusação contra Jó, e a gente vai acompanhar isso direitinho aqui no conteúdo da lição. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, ou seja, para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus e, por outro lado, os bons jamais passariam por tribulação. Esta linha de pensamento, ela já foi assim bem pregada no Brasil. Atualmente nem tanto, mas já foi assim muito difundida entre principalmente as igrejas neopentecostais aqui na nossa nação. Com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca e, ao acusá-lo, como diz o autor aqui na lição, ele se comporta mesmo como um animal irracional. Para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era desejo deste, então não haveria dúvidas de que ele ficaria contra o patriarca e não ao seu favor. Nesse embate, Deus revelaria a Jó os seus segredos, os segredos da sua sabedoria, e Jó então veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Era o desejo então de Zofar que Jó entrasse num debate com Deus e Deus então automaticamente mostraria a Jó que ele estava enfrentando toda aquela situação difícil porque ele havia pecado. E nesse debate, então, o amigo de Jó pensa que Deus revelaria os segredos da sua sabedoria, que estava tratando Jó como de fato ele merecia. Jó reagiu isso tudo com uma grande ironia, como ele reagiu das outras vezes também. E agora, por Zofar, não foi diferente. O que Zofar, na verdade, pretendia fazer na sua discussão ali era representar o próprio Deus no seu discurso. Todavia, Jó estava convencido de que isso não passava de um charlatanismo. Parece que a história hoje ainda se repete, não é verdade? Aí Jó responde, capítulo 13, versículo de número 4. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Jó repreendeu a altura daquilo com que ele foi confrontado, chamando agora os seus amigos de charlatões, de inventores de mentira. Agora, essa sua fala direcionada principalmente a Zofar, que era agora o debatente naquele determinado momento. No lugar dos julgamentos dos homens, há uma sabedoria do alto que sonda os corações do que são chamados pelo nome do Senhor, pois este não vê como os homens vê. Que coisa fantástica, não é mesmo? Os amigos de Jó achavam que estavam corretos nas suas afirmações, mas Deus não vê como o homem vê.
Isso é uma coisa fantástica, porque na verdade, se Deus tivesse uma visão limitada como a visão dos homens, todos nós estaríamos enrolados, porque quantas vezes nós somos alvos de julgamentos injustos de muitas pessoas que estão à nossa volta, não é mesmo? O que você precisa guardar desse tópico 1 desta lição é que Deus é grande e sábio. Os amigos de Jó tentam se passar como representantes dessa sabedoria e não colou. Agora o tópico 2 da lição, conversão como resposta à aflição. Zofar, portanto, conclama Jó ao arrependimento e à conversão. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça: conduta correta, oração e renúncia ao pecado. A grosso modo, até aqui parece que está tudo muito bem, não é verdade? O propósito da conversão, conduta correta, oração e renúncia ao pecado. Entretanto, a ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna. O que está em vista é um pensamento moralista, salvífico, em vez da graça redentora de Deus. Nesse aspecto, o arrependimento não passava de um simples ritual. Então, ou seja, o que ele estava propondo era um arrependimento meramente moral, um arrependimento moralista, totalmente desprovido da dependência de Deus e da sua graça. Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus a fim de se ver livre das suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. E parece que o diabo foi colocar exatamente Zofar, na impressão que a gente tem, para atribular ainda mais Jó, a fim de tentar colocar Jó dentro daquilo que ele pensava que Jó faria. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente então o que Satanás desejava. Diante das insistentes e perturbadoras acusações dos seus amigos e o silêncio de Deus, Jó começa então a manifestar desânimo, né, a condição de justo, e diante de tudo aquilo ele começa a desanimar. O justo então sofre. Era essa a conclusão que Jó estava enfrentando na sua pele e agora passava a desafiar o seu estado atual. No capítulo 14 ele demonstra que a sua esperança está desvanecendo, comparando-se então com uma flor que é cortada, uma sombra que desaparece, um empregado que trabalha, mas que logo é dispensado. Qual o sentido da vida nessas circunstâncias? Haveria esperança? Jó parece estar desiludido. Diante de muitos desafios que nós enfrentamos ao longo da nossa vida, é bem comum também isso acontecer conosco. Desilusões, desesperança, quando a aflição bate à porta. Diante desse quadro, Jó pergunta: morrendo o homem porventura tornará viver? De fato, ele estava demonstrando aí sérios sinais de desânimo. O que você precisa guardar desse tópico 2 é que Zofar tenta uma espécie de purificação moral de Jó, conclamando-o ao arrependimento meramente ritualístico. E isso todos nós sabemos que diante de Deus não funciona. Aquele que de fato tem alguma transgressão, um arrependimento ritualístico não funciona diante de Deus, porque ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando nós estamos sendo injustiçados e sabe quando nós também estamos sendo falsos, não é verdade? Tópico 3 da lição: Deus julga e castiga os pecadores. Capítulo de número 20, versículos 12 e 14, Zofar compara o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Ele pode saciar, mas proporcionará dentro em breve uma digestão trágica. Dessa forma, tudo o que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá que devolver e restituir. Para o patriarca, a tese de Zofar
de que os ímpios são sempre punidos era contraditória pela sua experiência. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer conforme descrito. Jó capítulo 21, versículo 7, olha o que Jó disse: por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Zofá havia dito que os ímpios sempre recebiam a sua punição, como uma comida que está envenenada. Mas Jó agora diz que, na verdade, não é bem assim, que às vezes os ímpios vivem bem e vivem muito bem. E a gente sabe que isso é uma verdade, não é? A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também, Mateus capítulo 5 e versículo 45, Deus faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, às vezes, os ímpios prosperam. Deus é soberano, Deus é grande, Deus é altíssimo e é Ele quem tem as explicações para todas as coisas. Da mesma maneira que o justo nem sempre vive só na bonança e às vezes passa por provação, às vezes também o ímpio não significa que ele vai viver apenas as tormentas da vida. Ele tem sim alguns momentos de prazer na sua vida e alguns ímpios vivem bem, não é? Para finalizarmos aqui, vimos como Jó continua a sua defesa contra os argumentos dos seus amigos que insistem em acusá-lo de ter cometido pecado. Mas o que motiva o nosso coração é que ele permaneceu de pé, ele permaneceu íntegro diante de Deus, não negou a sua fé, não abandonou a Deus, não blasfemou contra Deus, não amaldiçoou a Deus como a sua mulher havia sugerido que ele fizesse. Que em nossos momentos de adversidade, que em momentos de tribulação, também possamos permanecer de pé na presença do nosso Deus, sabendo que Ele é o nosso Redentor. Então, querido, o justo passa sim por provação. O ímpio, às vezes, nem sempre ele enfrenta a punição do seu pecado nesta vida e às vezes vive bem. É isso que a gente precisa guardar desta lição. Deus te abençoe, fique na paz e até o nosso próximo encontro.